Agora eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Isaías. Isaías, capítulo 6. Irmãos, hoje eu vou fazer algumas manobras aqui na Bíblia, nós vamos ler alguns textos. Então eu queria pedir que você prestasse muita atenção e me acompanhasse nas referências, que a gente fosse abrindo, tá bom? Eu vou abrir aí 2 textos, mas vai ser muito importante que você acompanhe, tá bom? Então, primeiro eu quero ler com você Isaías capítulo 6, versículo 1 a 8. Isaías 6, do 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? E disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos mais um momento. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã, meu Deus amado, especial na sua presença. Uma manhã de culto, onde derramamos ao Senhor, meu Deus amado, nosso coração, em adoração, louvor sincero, meu Deus. Cantamos a Ti, os nossos lábios cantam ao Senhor aquilo que o nosso coração, meu Deus amado, pensa sobre a Sua presença. Nós Te amamos, meu Deus, e porque Te amamos, Te tememos. Porque Te amamos, queremos obedecê-lo, porque Te amamos, queremos ser parecidos contigo, meu Deus. Por isso, nesse momento, meu Deus, abre os ouvidos do nosso coração, do nosso espírito, para a Tua palavra. Nos abençoa, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Eu estou com vontade de pregar, irmãos. Estou com saudade de pregar. Falei para o pastor essa semana, estou com saudade, dá saudade, irmãos, de pregar, né? Esse texto fala sobre uma experiência de Isaías. Ele contempla, na verdade, a santidade de Deus de uma forma diferente. É importante destacar que Isaías não vê Deus pessoalmente, porque o livro de Êxodo diz que homem nenhum é capaz de contemplar Deus frente a frente, face a face, e continuar vivo. Portanto, quando o texto começa dizendo: no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor, ele está falando de uma experiência, de uma visão. Ele teve uma visão. E nessa visão ele vê a majestade de Deus. Essa visão tem algumas características importantes. Primeiro, ele tem uma percepção ampliada de Deus, uma percepção ampliada de quem Deus é. Quando você lê o livro de Isaías, você vai perceber que, principalmente no capítulo 1 até o capítulo 5, ele já exerce um ofício profético, mas as suas mensagens são acompanhadas de juízo, de julgamento, de acusação, de denúncia. As suas mensagens falam sobre um Deus que tudo vê e que é juiz. Mas agora esse homem que até então anunciava
anunciava, falava com a sua boca sobre um Deus que julga com verdade e justiça, agora está falando aqui no capítulo 6 sobre um Deus que é santo e que é rei. Ele não fala somente nos capítulos anteriores de Deus como juiz, mas agora ele contempla Deus como rei. Ele vê a majestade de Deus. Ele fala: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E o verso 5 diz: ai de mim, porque os meus olhos viram o rei. Ele não teme mais a Deus porque ele é juiz, mas teme a Deus porque ele é rei. Amém, irmãos? Uma segunda coisa que me chama a atenção é que a experiência de Isaías traz para ele consciência da gravidade do seu pecado. Leia o livro de Isaías, irmãos. É interessante, o capítulo 5 principalmente, vai falar sobre como ele profetizava para o povo de Deus. E ele dizia, por exemplo, no capítulo 5, verso 11, que Deus julgaria. Ele diz: ai dos que se madrugam para beber. Capítulo 5, verso 11. Ele diz: ai dos que chamam o mal de bem, no verso 29 do capítulo 5. Ele diz: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, ainda no verso 21 do capítulo 5. Ai dos, ai dos, ai dos. Mas agora, nessa visão de Deus, ele tem consciência da gravidade, não do pecado do seu povo, mas do seu pecado, não dizendo ai dos que, mas dizendo ai de mim. Ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele não só tem uma visão ampla de quem Deus é, maior do que a que ele tinha, mas ele também tem uma visão mais ampla de quem ele realmente era, da gravidade do seu pecado. Uma outra coisa que me chama a atenção é que ele foi tocado com brasa viva. Isaías se tornou um pentecostal naquele dia. Ele foi tocado com brasa viva. A Bíblia diz que no mesmo momento que ele teve consciência do seu pecado e confessou esse pecado: eu sou um pecador, um homem de lábios impuros, Deus manda purificação sobre a sua vida. Um anjo como Atenaz, vindo do altar, toca nos seus lábios. Ele foi tocado com brasa viva. E uma outra coisa que me chama a atenção nessa visão é que ele também tem uma nova percepção do seu chamado. Isaías já era profeta, mas ainda nessa visão, depois de todas essas coisas, a Bíblia diz que Deus pergunta o seguinte no verso 8: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele teve uma afirmação do seu propósito. Ele teve uma afirmação do seu chamado. Isaías vê a santidade de Deus, ele vê a majestade de Deus, ele tem consciência da gravidade do seu pecado, ele é tocado com brasa e ele tem uma nova percepção do seu chamado. São coisas maravilhosas, irmãos. Porém, eu quero tomar nota de duas coisas muito importantes. E a primeira fala muito a você hoje. A primeira coisa, irmãos, é que isso não aconteceu na vida de um ímpio distante. E nem aconteceu ou ocorreu para a conversão de um homem rebelde. Mas essa experiência foi para transformar a alma de um justo piedoso. Eu quero dizer que uma visão mais ampla de Deus, que consciência da gravidade do pecado, que brasa viva, que percepção do meu chamado não aconteceu na vida de um ímpio, distante, rebelde, mas aconteceu para transformar a alma de alguém que já era justo. E hoje eu estou vendo aqui mais de uma centena de justos piedosos.
Talvez seja isso que você esteja precisando hoje. Talvez seja isso que você veio buscar nessa manhã. Uma percepção mais ampla de quem Deus é. Talvez não é isso que você veio buscar, mas talvez seja isso que você precisa. Com certeza é isso que você precisa. Conhecer mais de Deus, mais sobre quem Ele é. Talvez você tenha parado, irmãos, de chorar por pecados que você chorava. Mas a experiência que transformar a alma de um justo piedoso pode transformar a sua alma hoje também. E Deus pode trazer mais convicção de pecado e arrependimento sobre você hoje. Talvez você perdeu a noção da gravidade de alguns pecados que você se acostumou. Mas Deus pode trazer isso de novo para o seu coração. Talvez o que você precisa nessa manhã ou na tua vida é ser tocado com brasa viva. Talvez você tenha vivido um cristianismo apagado. A tua vida com Deus começou como uma fogueira. E sem perceber, essa fogueira se tornou uma fumaça. E você olha para essa fumaça, ela é brasa. Ela ainda tem fogo, ainda tem brilho, mas ela não tem mais vigor. Talvez você seja assim, alguém que precisa ser tocado por brasa viva. Essa experiência foi para um justo piedoso. Talvez anos atrás ou tempos atrás você tinha a convicção que Deus tinha um chamado específico para a sua vida. Mas os anos não. Jesus diz que é a preocupação com as coisas desse mundo e os desejos sufocar essa semente. E tudo que você precisa hoje é de uma afirmação de Deus, chamando e enviando você novamente para aquilo que Ele quer que você seja e faça. Quem nessa manhã gostaria de ter uma experiência como essa antigamente? Ela é para o justo piedoso. Ela é para alguém que já é profeta. Ela é para alguém que já é povo de Deus. Mas a segunda coisa que eu observo é que tudo isso aconteceu num tempo muito específico na vida de Isaías. O versículo 1 diz que foi no ano da morte do rei Uzias. Isso não é apenas uma informação bíblica, irmãos. Isso não é apenas um acontecimento histórico. Isso significa espiritualmente algo muito importante para nós aqui. Quem foi Uzias? Essa é uma resposta bíblica que, segundo a Crônicas, capítulo 26, verso 1 a 21, responde para nós. Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas e deixá-la aberta nesse livro. 2 Crônicas, se você tem dificuldade de encontrar esse livro, vou te dar uma dica que vai te ajudar para sempre. Vem logo depois de 1 Crônicas, tá? 2 Crônicas, capítulo 26. Volta para trás de Isaías alguns livros. Segunda Crônicas, capítulo 26. Quero ler com você 10 versículos aqui. 10 versículos eu quero ler com você. Verso 1 até o verso 5. Você que não achou, olhe comigo aqui no telão, nós vamos ler aqui juntos. Diz assim, ó. Dá para colocar aquela outra versão? Obrigado, Mi. 2 Crônicas 26 diz assim: Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Esse edificou a Elate e restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais.
E era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E quem era Uzias? Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Verso 5. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Pula lá para o verso 15 agora, meu bem, faz um favor. Verso 15. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para tirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Agora olha o verso 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper. E transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. 17. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. E resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a tua honra da parte do Senhor teu Deus. Então Uzias se indignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. E indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. E assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Pode deixar a tua Bíblia aberta nesse texto. Deus, Ele é o Deus que manifesta graça salvadora aos perdidos, manifesta graça e presença aos filhos. Ele revela a sua majestade a homens piedosos. Ele toca com brasa aqueles que são o seu povo. Ele relembra o chamado. Mas tudo isso aconteceu na vida de Isaías, após a morte de Uzias. E o que eu estou tentando dizer para você é que, para que a glória do Senhor se manifeste na nossa vida, irmãos, é necessário primeiro que Uzias deixe de viver. Uzias representa uma vida que precisa morrer para que a glória de Deus seja manifesta. Para ver aquele rei que nunca morre, primeiro o rei mortal precisou ir embora. Espiritualmente, Uzias representa o nosso eu. Uzias representa o nosso ego, porque o nosso ego quer reinar no lugar daquele que nos comprou. O nosso ego é uma oposição a Deus. Jesus disse que ninguém deve servir a dois senhores,
Por isso, uma das primeiras coisas que ele diz é: se alguém, pois, quer seguir a mim, vir após mim, primeira coisa, negue, pois, a si mesmo. Não tem como seguir o senhorio do Rei Jesus governando a mim mesmo, tendo-me como rei. Quem está me entendendo, diga amém. Então, gostaria, na verdade, de destacar rapidamente, nesses textos que nós lemos no capítulo 26, algumas partes da vida de Uzias, que representam o nosso Uzias, o nosso coração. E na medida que eu for falando, irmãos, ou pontuando essas características, eu queria que você honestamente olhasse para dentro de você e se perguntasse: existe algo semelhante acontecendo em meu coração? A primeira coisa que eu quero falar ao seu coração é que Uzias representa o coração orgulhoso. Se você deseja brasa viva, se você deseja estar ativo no seu chamado, se você deseja conhecer mais Deus, se você deseja um coração quebrantado, o coração orgulhoso precisa morrer, irmãos. A Bíblia diz no versículo 15 do capítulo 26 que ele foi maravilhosamente ajudado e sua fama se espalhou. A sua fama não só se espalhou pelos povos circunvizinhos, mas a sua fama se espalhou pelo seu coração, até que se tornou forte. E o verso 16 diz: havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Visão de Deus, irmãos, manifestação da sua glória, experiência com Deus é graça. E a Bíblia vai dizer, tanto no livro de Tiago, capítulo 4, quanto no livro de Pedro, capítulo 5, que Deus dá graça aos humildes. Mas o soberbo, ele não dá graça. O soberbo, ele resiste. Diga, resiste. Então, ao soberbo, ele A Bíblia diz: ao soberbo ele resiste, mas ao humilde ele concede graça. Experiência com Deus é graça. E a graça ele concede para o humilde. Se nós desejamos essas experiências, se nós desejamos essas coisas, irmãos, nós precisamos se desfazer do orgulho. Não só isso, irmãos. O orgulho não é só um impedimento para a presença de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 16, 18, que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Se a graça, ou melhor, se a humildade é uma condição para a graça, o orgulho não só é um impedimento para a presença de Deus, mas é uma semente de ruína. Entenda uma coisa, irmãos, não existe estagnação. Não existe estabilidade espiritual. Faz 10 anos que eu estou no mesmo nível espiritual. Não. Faz 10 anos que se você não amadurece, você regride. Porque a Bíblia não fala que um balde de água parada será instalado no interior daquele que crê, mas diz que rios de água viva. É por isso, irmãos, que o orgulho, ele precede a ruína. Você é alguém orgulhoso, irmãos? Pastor, eu não sou como Uzias. Não é essa a pergunta. A pergunta é se você é alguém orgulhoso. Você é alguém orgulhoso, irmãos? O orgulho é uma semente de ruína. O
Orgulho é impedimento para essas coisas. Se você olha para trás na tua vida com Deus e tudo, honestamente, irmãos, tudo que você sente é saudade. O primeiro passo que você precisa ter para viver um tempo novo na sua vida é olhar se o orgulho não tem te impedido disso. Como saber se eu sou orgulhoso, pastor? É fácil, você sabe de tudo. Irmãos, como eu sou orgulhoso, irmãos. As pessoas vêm me falar coisa na minha cabeça, eu falo, eu já sei. Você é orgulhoso também, irmãos? Você sabe a resposta antes das pessoas terminarem de perguntar? Você é orgulhoso, você é seleto, não no bom sentido da palavra, mas na parte ruim, você escolhe a dedo quem pode te ensinar. Aquele eu escuto, esse ali. Deus colocou alguém na sua vida, mas você não vê como alguém que Deus colocou na sua vida. Você é alguém orgulhoso? O orgulho é um impedimento, irmãos. Quem entende isso, diga amém. Que Deus possa despedaçar nosso coração orgulhoso essa noite. Espírito Santo, em nome de Jesus. O Senhor disse, meu Deus amado, no Evangelho de Mateus, aprendei de mim que sou manso e humilde. Em contrapartida, o orgulho não gera, meu Deus amado, mansidão, ele gera soberba, ele gera prepotência, altivez. Uzias é um exemplo disso, meu Deus amado, nem sacerdote podia pará-lo. Derrama, meu Deus amado, um espírito de quebrantamento e humildade nessa manhã sobre nós, em nome de Jesus. A segunda coisa que eu quero observar, irmãos, é que o Uzias que precisa morrer é o que representa o abandono da influência espiritual saudável. Tem a ver com orgulho isso também. Você percebe que tudo tem a ver com orgulho, irmãos. Tudo tem a ver. O orgulho é um dos piores pecados, irmãos, eu diria. Se não o pior. Sabe por quê, irmãos? Porque é ele que impede as pessoas de serem salvas. Porque não reconhecem que são pecadores diante de Deus. É orgulho. Talvez o orgulho seja o pior pecado. Talvez. Mas Uzias não representa só orgulho, ele representa uma ramificação desse pecado, ele representa o abandono da influência espiritual saudável. Se você perceber, essa curta biografia que nós lemos aqui, ela estabelece uma ligação direta entre a influência espiritual saudável na vida de Uzias e o seu tempo de prosperidade. Veja o que diz o verso 5 ali. Propôs-se, vamos ver o quarto, olha o verso 4 ali, irmãos. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Primeira coisa, o pai dele também cometeu erro grave, mas ele não fez os erros graves. Ele pegou a parte boa da vida do seu pai e falou, eu vou fazer isso. Ele teve a referência das coisas boas do seu pai, como padrão para o seu começo. E ele fez segundo fizera seu pai, ou seja, o que era reto aos olhos de Deus. Mas ele não tinha só uma referência paterna, ele tinha uma referência espiritual, verso 5. E ele se propôs a buscar Deus nos dias de Zacarias, um profeta. E esse profeta era sábio. Não era um profeta tolo, irmãos. Mas era um profeta sábio nas visões de Deus. E o texto diz que nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então ele tinha a história do seu pai como parâmetro, e ele tinha um profeta como influência espiritual saudável sobre a sua vida. E o texto diz que o resultado disso foi ele buscar Deus. E enquanto ele buscou Deus,
isto é, estava debaixo dessa influência espiritual saudável, Deus fez ele prosperar. Mas em algum momento da sua vida, a Bíblia não fala qual, mas ela diz que ele se tornou forte, e havendo se fortificado, seu coração se exaltou. Ele começou a se achar, irmãos. E curiosamente, a mesma biografia que estabelece uma ligação direta entre a influência uma influência espiritual saudável e o tempo de prosperidade, também mostra na segunda parte da história dele a relação entre a queda de Uzias e a ausência dessas figuras. Curiosamente, a gente vê que quando Uzias começa a se perder, o nome de Zacarias não aparece mais. Quem está me entendendo, diga amém. Ou seja, o declínio de Uzias começa quando essa influência espiritual desaparece, seja pela morte do profeta ou pelo afastamento voluntário do discípulo. Ele para de prosperar, para de viver a vontade de Deus, quando se afasta, quando essa figura desaparece, seja por ter morrido ou por escolha voluntária. Quem está entendendo já no seu coração, diga amém. Eu quero perguntar a você, irmãos, você tem andado perto de alguém? Pastor do céu, vixe, muita pessoa está perto de mim. Eu não perguntei se as pessoas têm andado perto de você. Eu perguntei se você tem andado perto de alguém. Eu não estou perguntando se as pessoas te procuram para serem cuidadas. Eu estou perguntando se você procura alguém para ser cuidado. Quem cuida de você, irmãos? Alguém cuida de você? Você deixa alguém cuidar de você? Perceba que eu não falo sobre manipulação. Eu falo sobre uma influência espiritual saudável. Eu não falo sobre qualquer pessoa, eu falo sobre um profeta que é sábio nas visões de Deus. Quem é teu pastor, irmãos? Eu congrego no Templo das Águias, Maracanã. O pastor Nel, não. Não é quem é o pastor da igreja que você vai, quem é o seu pastor. Não estou falando de pastor de púlpito, irmãos. Estou falando de alguém que você dá liberdade de acessar o seu coração. Alguém que você dá liberdade de expor, irmãos, as suas tolices, os seus pecados. Alguém que eu não tenho vergonha? Não, alguém que você tem vergonha de falar. Você não sabe como eu tenho vergonha de contar as minhas coisas para o pastor. Mas eu preciso. Para cuidar do meu coração. Por quê? Porque o isolamento, irmãos, ele pavimenta a distância de Deus. A Bíblia diz no livro de Provérbios 18:1, aquele que se isola, na verdade, insurge contra a sabedoria. Viver sozinho, irmãos, se isolar, é se levantar contra a verdadeira sabedoria. Isso revela um aspecto importante do orgulho, irmãos. Eu não preciso prestar conta para ninguém. Esse é o discurso dos desigrejados, irmãos. Jesus é o meu pastor. Meu também, irmãos. Mas a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 4, se não me engano, que ele escolheu uns para serem pastores, para a edificação do corpo. A Bíblia diz, no livro de Eclesiastes, que melhor é ser dois do que um, porque o sozinho, quando cair, quem o levantará? Capítulo 4 também, Eclesiastes. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 2, não é bom que o homem esteja só. Não, mas eu sou casado, pastor. Mas não diz que não é bom que o homem seja solteiro. Diz que não é bom que ele seja só.
Ninguém, irmãos, tem uma vida cristã saudável isolado. Terceiro lugar, irmãos, nós temos 7 minutinhos ainda. Terceiro lugar, o Uzias que precisa morrer é o coração que ignora limites estabelecidos por Deus. Olha o que diz o verso 16, irmãos. Ele cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes, homens da maior firmeza, e resistiram, dizendo: a ti não compete queimar incenso. Somente sobre os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para isso. Sai do santuário. Sai porque transgrediste. Não será isso para a tua honra, da tua parte do Senhor seu Deus. Olha que interessante, irmãos. O verso 15 diz que a sua fama se espalhou. Mas apesar de ser um homem famoso, não era um homem honrado. Fama é aquilo que as pessoas pensam sobre você. Honra é quem você é diante do Senhor. Não adianta nada você ter fama e aos olhos de Deus você ser um nada. Todo mundo é um nada, mas você entendeu o que eu quis dizer. Não adianta nada você ter tanto seguidor, mas não ter a presença de Jesus perto de você. Não adianta nada dezenas de pessoas ver seus stories, mas aquele que vê seu coração te reprovar. Não adianta nada um selo de verificação na tua vida, se o selo de Deus está se apagando dentro de você. Não adianta nada. Fama não é nada para alguém sem honra aos olhos de Deus. Mas eu quero falar sobre um coração que ignora os limites estabelecidos por Deus. Por quê? Porque aqui Uzias usurpou a autoridade que Deus tinha negado a qualquer pessoa que não fosse descendente de Arão e da linhagem da tribo de levitas. Ele entrou para queimar incenso, algo que somente os sacerdotes tinham permissão de fazer. Isso é uma lei que Deus estabeleceu lá no livro de Êxodo, capítulo 30, números 16 ao 18 também vai falar sobre isso. Somente quem era dessa linhagem da tribo de Levi e descendente de Arão poderia fazer esse exercício sacerdotal. Acender incenso. Mas ele confundiu posição com vocação. Ele era tão orgulhoso que ele achou que ele era rei da coisa toda. Ele era tão orgulhoso que ele achou, inclusive, que era rei para mudar o que Deus disse. Deus falou que é assim, mas eu sou rei, eu vou fazer do jeito que eu quero. E ele entrou e acendeu. Ele transgrediu, ele ignorou os limites estabelecidos por Deus, irmão. Quando ele era menino, ele fazia o que era da vontade de Deus, mas agora, homem formado, o que o Senhor disse outrora já não é tão importante assim. Você é alguém que está aqui hoje, irmãos, para cultuar a Deus, mas o seu coração ignora limites estabelecidos por Deus? Meu Deus, pastor, tem coisa que é só pastor, eu nem subo no altar, não estou nem falando disso aqui, irmão. Se você tirar esse tapete aqui, você vai ver que isso aqui é um compensado. Eu estou falando de limites que Deus estabeleceu. Estou falando de pecado. Estou falando de coisas que Deus falou não, mas você faz. No começo, meu Deus do céu, eu fiz. Depois, é mesmo, eu fiz. Você vem para o culto, irmãos, e canta, esquecendo do que você fez. Mas Deus não esquece. Deus não esquece, irmãos. Os dias que precisa morrer é aquele que é indiferente a coisas que Deus estabeleceu como santas. Acender o incenso, irmãos, no Antigo Testamento, simbolizava duas coisas. Primeiro, a oração.
Acendeu o incenso, sai fumacinha. A fumaça subindo simbolizava no Antigo Testamento as orações indo diante de Deus. E esse incenso era acendido no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Uzias entra e acende o incenso. O que isso significa? Ele entra com o coração de qualquer jeito, num lugar que não é para estar de qualquer jeito, e acende o incenso, ora de qualquer jeito. Quem está me entendendo, diga amém. Você é alguém assim? Você se arruma? O turma está tirando sarro que eu estou com a skin de pastor hoje, colocou calça social, caminho por dentro. A gente se arruma, irmãos, para vir para o culto, mas não se arruma, irmãos. A gente vem, canta, ora, irmãos, de qualquer jeito, e quer que a nossa fumaça suba de qualquer jeito. Mas não quer que Deus nos responda de qualquer jeito. Quer que Deus responda o que eu escrevi no envelope de céus abertos. O Uzias que precisa morrer é o que se esqueceu, irmãos, de que Deus é santo. É o que se esqueceu que Ele é santo, santo, santo. É o que se esqueceu, irmãos, que Ele é rei mais do que nós. Ele nos constituiu reis e sacerdotes, mas Ele é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Em último lugar, irmãos, já estamos atrasados, mas só 5 minutinhos do seu tempo. O Uzias que precisa morrer é o que resiste à correção piedosa. Eu entendo que essa mensagem é uma correção piedosa, irmãos. Eu entendo que essa mensagem é uma bênção de Deus para a nossa vida. Ela nos corrige, ela nos alinha. Amém ou não? Mas o Uzias que precisa morrer é o que resiste à correção piedosa. É o que representa o desprezo à correção. A Bíblia diz que ele entrou, fez tudo o que fez, mas ainda assim, a graça preveniente de Deus. Olha como Deus é gracioso, irmão. Se sou eu, Deus, eu já arregaçava ele ali. Mas Deus é gracioso. E Deus ainda colocou não 1, mas 80 sacerdotes. Para evitar isso. Uzias, larga esse negócio, cara. Não é para você, ó rei, isso. Isso é para nós. Deus escolheu a gente para uma coisa, você escolheu para outra. Irmãos, o cara já era rei, queria ser sacerdote, ele queria ser Deus, irmãos. Jesus é profeta, rei e sacerdote. Mas ele, ouvindo essa repreensão, olha o que diz o verso 19, irmãos, para nós terminar. Então Uzias se indignou, irmãos. Os caras estão corrigindo ele para o seu bem. Enquanto ele está sendo corrigido, ao invés de se quebrantar e ter lucidez, ele se indigna, irmãos. Você é alguém assim, irmãos? Perceba que tudo tem a ver com orgulho. O orgulho é um impedimento à presença de Deus, irmãos. Você quer conhecer mais de Deus, quer o seu chamado, brasa viva? Irmãos, você é alguém assim? Não importa quem, se é o novo convertido, se é o ancião da igreja, se é o pastor, se é o obreiro, se é o líder de célula, se é alguém de louvor, não importa quem, corrige você. Na sua cabeça passa, quem é esse aí? Está falando isso daí para mim. E ao invés de você olhar para você, você olha para a vida dele. E você que faz isso, isso e aquilo. Esse Uzias tem que ir embora, irmãos. Esse Uzias tem que ir embora. A indignação é um coração duro para a correção. E o coração duro, o livro de Salmo 95 diz que traz desgosto para Deus. Deus não vai manifestar a glória onde gera desgosto para o seu coração. O livro de Salmo 95 não somente diz do desgosto, mas fala que impede que conheçam os seus caminhos e que não permite que os de coração duro entrem no seu descanso. Se Deus não permite os de coração duro nem entrar no seu descanso, imagine entrar na sua presença.